Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia na casa do Senhor que Deus nos concede estarmos aqui reunidos para podermos viver aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Soberano Deus, nesse momento em concordância, Pai, com a oração do Teu Filho que fizeram a minha vida, neste momento, Senhor, nos encontramos na Tua presença, nos encontramos diante do Teu povo, a Tua igreja, e diante da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, de maneira clara, precisa, e não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, no nome de Jesus. Amado, mais um dia que nós estamos na casa do Senhor, no culto da palavra, e o nosso coração se alegra porque Deus, Ele vem quando nós saímos da nossa casa para buscarmos a presença dEle. E quando nós viemos com o coração disposto a ouvi-lo, Ele fala ao nosso coração. Estamos no Evangelho segundo escreveu João, este João, que também vai dizer a palavra, que ele viu, e também com as mãos dele pegou naquele que era a vida, naquele que era o próprio Deus, Jesus Cristo. Ao ler esse versículo que é conhecido por todos, nós precisamos compartilhar para as pessoas a importância de crer no Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo. Precisamos entender quem foi que amou o mundo. Deus. Este Deus que o próprio livro nos dá a entender que é o Criador dos céus e da terra. Este Deus que olhou para a terra e viu que a terra estava sem forma e vazia e trouxe luz para o mundo. Este Deus que falou, façamos o homem. Este Deus que trouxe todo o suprimento para o homem. Esse Deus que tinha um relacionamento com o homem. Este Deus que foi, em outras palavras, traído pelos que recebeu todo o suprimento para viver uma vida de obediência. Este Deus que deu para o homem tudo aquilo que o homem precisava para obedecê-lo, para estar submisso à sua palavra, vai nos dizer que Ele amou. O que é que nós precisamos entender aqui de forma simbólica ou figurativa para nós entendermos isso? Porque as pessoas, elas acreditam que elas são dignas, que elas são merecedoras, que elas são sim bem-aventuradas para receber o amor de Deus pelos seus méritos. Só porque é um ser humano. A Bíblia não diz que todos pecaram e destituídos estão longe da glória de Deus, afastados, todos estão longe da presença de Deus, porque ao olhar quem amou o homem foi Deus, e este Deus
quando nós aprendemos quem Ele é, nos constrangemos porque Ele é santo. Deus santo amou o mundo pecador. Amado, isso é importante para nós compreendermos, porque se nós olharmos de uma forma figurativa em uma caixa, nós vamos ver várias pessoas completamente contaminadas, completamente sujas, completamente entregue aos prazeres daquilo que é completamente contrário à natureza de Deus. Se nós olharmos com um olhar espiritual, nós vamos entender que Deus amou uma quantidade de pessoas que viviam nos seus deleites, nos seus prazeres, entregue a tudo aquilo que desagradava a Deus. A Bíblia nos diz no livro que Paulo escreveu na Epístola aos Efésios, que nós era guiado pelo próprio Satanás, o príncipe do ar. Nós vivíamos as práticas daquilo que desagradava a Deus, e lá, entregue, amando mais a criatura, entregando homens, vivendo aquilo que era contrário à sua natureza. Logo nós vamos ver Paulo falando aos romanos dessa forma, que eles não quis Deus, eles preferiram viver uma vida completamente contrária. E a Bíblia nos diz que neste cenário, o homem no lamaçal do pecado, o homem entregue totalmente aos seus desejos, à sua natureza pecaminosa, ali o olhar de Deus o contempla e vai dizer que Deus amou. Amado, este mundo que não ama a Deus, este mundo que é contrário à palavra de Deus, este mundo que afronta a Deus, este mundo que serve principados e potestades e levanta diante de Deus os seus deuses. A Bíblia nos diz que Deus amou. Você precisa entender que Deus, ao amar o mundo, Ele teve que tomar uma atitude. Amado, eu abro um parênteses aqui para nós entendermos algo muito sério para nós. Se nós não compreender este amor, se nós não compreendermos essa natureza, se nós não compreendermos como Deus agiu, nós nunca vamos romper com o verdadeiro Evangelho. Porque a Bíblia nos diz que Jesus veio para os doentes, Jesus veio para as ovelhas perdidas, Jesus veio para aquelas pessoas que se encontrava completamente longe de Deus. E nós não podemos mudar o Evangelho e querer pregar para aquelas pessoas que se acham justas e merecedoras, e excluir realmente as pessoas que Deus amou. Deus amou o mundo. Deus não amou simplesmente pessoas que têm condições. Deus não amou as pessoas que têm aparência. Deus não amou simplesmente as pessoas que têm intelecto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, que entregou o seu filho. Que entregou o seu filho. Que entregou o seu filho para que todos aqueles que nele creem não pereça. Quando nós olhamos essa passagem aqui, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos entender que as pessoas precisam alcançar este amor que foi dado.
E esse amor que foi dado não está na obra, não está no merecimento daquilo que nós possamos fazer, está naquilo que nós possamos crer. E este crer tem nome, que se chama o Senhor Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, olhando para o homem que não tinha força, que não tinha completamente desejo de querer viver eternamente com Deus, Deus deu o seu Filho para dar para o homem um caminho até ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que possamos compreender, amado, que ao se aproximar de Jesus uma pessoa, esta foi a palavra que Jesus falou para essa pessoa: Deus amou o mundo. Começando esse capítulo, nós vamos ver algo interessante, que foi um fariseu que foi até Jesus. E este fariseu, a Bíblia nos diz que ele foi de noite. Versículo 1 vai nos dizer dessa forma: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Essa autoridade, ele, ao saber que existia alguém que estava manifestando poder, que estava fazendo sinais e que estava ensinando uma doutrina diferente daquela a qual ele cria, ele foi até Jesus. E a Bíblia nos diz que ao se aproximar de Jesus, a Bíblia diz dessa forma: ele veio a Jesus à noite e disse: bom mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Então, ao se aproximar de Jesus, esse homem tinha uma visão a respeito de Jesus. Eu sei que o Senhor é mestre. Eu sei que o Senhor manifesta sinais. Eu sei que o Senhor vem da parte de Deus. Jesus respondeu para ele: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque Deus amou. Ao olhar para essa resposta, Jesus estava falando para aquele homem: você conseguiu autoridade, você conseguiu influência, você conseguiu bens, você, Nicodemos. Porém, ao se aproximar de mim, você não compreendeu quem eu sou, para que você possa ver o reino de Deus. Portanto, eu digo para você que você deve nascer de novo. Amado, nós devemos pregar o evangelho de que Deus amou o mundo, mas essas pessoas, para desfrutar deste amor de Deus, eles devem compreender que se eles não olhar para Jesus da forma como Jesus é, da forma como Deus vê Jesus, essas pessoas vão viver a sua vida completamente enganado, tendo autoridade, tendo influência, tendo dinheiro, tendo conhecimento, tendo todo tipo de coisas que este mundo possa lhe proporcionar. Mas não adianta ele se aproximar de Jesus e ver Jesus simplesmente como um bom mestre. Nicodemos tipifica todos aqueles que querem viver uma vida religiosa, todos aqueles que acreditam que a sua influência, seus títulos, seus bens, pode dar acesso a ele até Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer
que ele, falando a respeito de Jesus, o que ele achava de Jesus, Jesus foi claro em dizer para ele: você está vivendo de uma forma, e eu preciso falar para você, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Amado, no versículo 16 nós vamos ver claramente que Jesus está falando: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós precisamos fazer com que as pessoas compreendam que a religião que eles estão agarrados, que não tem a centralidade de Cristo, a religião que eles estão confiando, que deu para eles condições, influências, autoridade, bens, conquistas, e eles estão acreditando que Deus está olhando para eles, porque tudo que está chegando até eles é fruto, é resultado de um relacionamento que ele tem com Deus, entre aspas. Eles precisam entender como Deus, na pessoa de Jesus Cristo, falou para Nicodemos: você pode ter, Nicodemos, autoridade e influência em Jerusalém, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. As pessoas precisam entender isso. Quanto mais longe eu estou de Jesus, mais longe eu estou do reino de Deus. Quanto mais eu endureço meu coração e me prostrar diante de Jesus, mais longe eu estou de viver o amor de Deus para comigo, porque Deus amou o mundo. E quando nós compreendemos que Deus amou o mundo, para que Deus pudesse desfrutar deste mundo que Ele amou, Ele teve que entregar o seu Filho para ser morto, e para que a morte do seu Filho pudesse pagar tudo aquilo que nós estávamos vivendo dentro dessa caixinha de sistema que nos levou a pecar e achar que o pecado é normal, e achar que o pecado é prazeroso, que o pecado nos dá o direito de viver, sim, aquilo que nos traz felicidade, mas que é contrário à palavra de Deus. Quando Deus amou o mundo que estava vivendo nos seus delitos e pecado, Deus teve que dar para nós o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui está dizendo para nós que o que fez com que Deus nos tornasse digno da vida eterna foi o Filho que Ele nos deu. Rejeitar o Filho é rejeitar a vida eterna. Não devemos confiar nas conquistas, nos bens, naquilo que nós estamos vivendo longe do Filho. E as pessoas estão acreditando. Nicodemos tinha uma visão. Ele tinha uma visão não perfeita. Ele tinha uma visão com óculos da sua religião a respeito de Jesus. Nicodemos tinha o seu óculos, ao qual ele se achava no direito de querer ir até Jesus no dia e na hora conveniente a ele, ou no turno que pudesse fazer com que as pessoas não julgassem que ele estava com Jesus e pudesse se afastar dele. Você está entendendo isso? Que as religiões querem colocar Jesus de lado, e muitos não querem se expor, muitos não querem se entregar para Jesus de corpo e alma e espírito, quer ir até Jesus com seus méritos, com as suas conquistas, e quando vai até Jesus, vai para perguntar, vai para indagar, vai para questionar, e não vai simplesmente para o adorar, como foi Nicodemos. Porque entregar-se para Jesus, para Nicodemo, ia fazer com que ele caísse no descrédito daqueles que era influência de Jerusalém. Amado, pode acontecer isso na tua vida. Ao ir
você até Jesus e se prostrar diante dele, entregar a tua vida, vai fazer com que você perca a influência e aceitação de pessoas que estão em tua volta. Mas quando nós olhamos nas Escrituras, nós vamos ver Jesus falar claramente: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos do meu Pai. Quando nós entendemos que Jesus falou isso, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Nicodemos estava indo até Jesus, querendo fazer com que ninguém pudesse saber que ele foi até Jesus, porque está dizendo que ele foi à noite, para que no outro dia ele continuasse na aceitação dos homens. Você precisa entender que Deus amou o mundo, mas teve que ter um filho para que este amor pudesse resgatar o homem do caminho da condenação, do inferno, de eternidade e eternidade. Quando nós olhamos esse capítulo de João, capítulo 3, nós vamos ver que Jesus vai conversar com um homem, e este homem ouviu: nasça de novo para você viver o reino de Deus. Como assim? Pare de olhar para o legalismo, para a sua religiosidade, para a sua hipocrisia, e volte-se para mim. Volte-se para mim como alguém que só existe Jesus que pode te levar a Deus. Nascer de novo, desaprender tudo aquilo que a religião colocou, desconectar de tudo aquilo que o homem implantou como doutrina para querer dizer que vai chegar até Deus. Para eu e você chegar a Deus, Jesus está falando: você precisa nascer de novo. Nicodemos pergunta: como alguém já velho pode nascer de novo? Versículo 4. Como pode alguém velho nascer de novo, segunda vez? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando nós entendemos que a água foi o que Jesus falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra. Quando Pedro queria ser lavado, pés a cabeça, quando Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro entendeu: lava-me com tua água, lava-me. E Jesus falou: você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado para você. Amado, se nós não sermos lavados pela palavra e ser transformados pelo Espírito Santo, de maneira nenhuma nós vamos viver este reino e este amor. Longe da palavra de Jesus, jamais o homem estará preparado para entrar neste reino. Nicodemos, ele nasceu da carne. E Jesus falou isso para ele: o que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, recebemos dele o Espírito Santo, que faz com que eu e você abra a nossa boca e falamos: Abba, Pai, ah, Paizinho. Ao rejeitar Jesus Cristo com o nosso legalismo e as nossas religiões que impedem de nós nascermos de novo e viver para a glória de Jesus, nós estamos impedindo que o Espírito Santo alcance a nossa vida e nos transforme por completo, de tal maneira que nós agora passamos a viver exclusivamente para Deus. Amado, Nicodemos, ele tinha autoridade. Nicodemos, ele tinha dinheiro. Nicodemos, ele tinha fama, mas ele estava preso a viver debaixo da influência de homens vivendo a vida religiosa,
falava para Nicodemos o que ele deveria fazer para agradar a Deus, segundo os rituais dele, e não segundo o coração dele voltado para o Messias. Estamos falando naquele tempo, mas nós podemos falar claramente no nosso tempo. Existem pessoas que estão implantando nas pessoas uma religiosidade, onde ela tem que aumentar a roupa, onde ela tem que aumentar o cabelo, onde ela tem que fazer certos rituais para que possa ser aceito por Deus, quando na verdade Deus nos amou de tal maneira que já nos deu o caminho para chegar até Ele, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós olhamos para Nicodemos, nós vamos ver alguém que estava preso em uma assembleia de homens religiosos, que impedia Nicodemos de ver diante dele o Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver Jesus respondendo para Nicodemos, no versículo 7, no versículo 8, para aqueles que realmente vão viver este amor que Deus tem para o mundo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Jesus estava dizendo para Nicodemos um resumo de que Nicodemos precisava entender. Nicodemos, enquanto você está dando ouvido mais a homens do que a Deus, você nunca vai ser guiado por Deus. Nicodemos, enquanto você está buscando rituais que homens estão criando para viver aquilo que agrada a Deus, você nunca vai viver o amor que Deus tem para você. Porque aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram da água e do Espírito, só tem um comando, e este comando é Deus. Porque assim como o vento, você sente o vento, mas você não sabe de onde está vindo o vento, assim são todos aqueles que são nascidos de novo. Você sente, você vê, mas você não o controla. Você não controla Deus. O homem não controla. Quem controla o vento é Deus. Então nós precisamos entender que Deus amou o mundo que estava em pecado, o mundo que estava em desobediência, o mundo que estava em transgressão, o mundo que estava em rebeldia, o mundo que estava longe da glória de Deus. Deus amou, porque Deus é amor. Mas para que Deus pudesse trazer essas pessoas que estavam lá para viver a eternidade que é Deus, para viver a eternidade de Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem, essas pessoas precisam reconhecer o Senhor Jesus Cristo. Precisa crer que Jesus Cristo é Deus que se fez homem e morreu a morte de cruz para pagar todas as transgressões, todo o pecado, toda a desobediência, toda a natureza que o homem estava impregnado. Deus teve que dar o filho dele para ser rasgado, para ser moído, para ser completamente destruído naquela cruz. E quando o homem não olha para Jesus, e não olha para Jesus da forma como deve olhar, este homem não desfruta deste amor na terra, e também não vai desfrutar deste amor na eternidade. Quando este homem não olha para o Filho unigênito e dá ouvido às suas palavras, os seus mandamentos e a sua ordem, este homem jamais viverá eternamente do lado de Deus, porque todos aqueles que não submetem a Jesus não se torna filho de Deus. Todo aquele que não ouve Jesus não se torna filho de Deus. E
não sendo filho de Deus, é filho da ira. E a condenação está sobre essa pessoa. E nós estamos vendo Deus dizer para Nicodemos: Nicodemos, não adianta você ter influência da sociedade. Nicodemos, não adianta você ter conhecimento dos homens. Nicodemos, não adianta você viver uma vida religiosa. Mas se você não olhar para mim da forma como todos aqueles ao qual precisa olhar, você jamais verá o reino de Deus. Em resumo, eu quero que você só entenda isso. E quando Deus amou o mundo, Deus não amou a prática que o mundo estava fazendo. Deus amou o homem que estava sujo e precisava ser lavado. Por isso, deveria passar pela água da palavra de Deus. Por isso, deveria passar pelo Espírito Santo para convencer. Quando o homem compreende que isso tudo só é possível quando ele se achega a Jesus e confessa como seu Senhor, Jesus agora dá para este homem o reino. O reino agora não está mais na forma visível, como muitos querem ver, no exterior, mas está dentro de nós. Este reino agora está dentro de nós, onde nós obedecemos um único rei. E este rei nos guia, nos dá direção, nos direciona como dá para o vento. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, toda obstrução que tinha no nosso ouvido de ouvir, nós agora temos a sensibilidade. E por isso nós nos encontramos aqui na igreja, porque essa é a vontade do Senhor Deus, de nos reunirmos, de nos agregarmos, de nos juntarmos em Cristo Jesus. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, temos a certeza da vida eterna. Triste do homem que deixa se enganar dizendo: Deus me ama. Deus te amou e deu o Filho dele para você ser lavado pelo sangue do Filho. Se você não aceitou o Filho, você também não aceitou o Pai. Se você não aceitou, se você não honrou o Filho, você também não honrou o Pai. Se você não aceitou o Filho que disse: eu sou a luz, você também não aceitou o Pai, porque Deus é luz e nele não há treva. Que nessa noite nós possamos entender algo. A Bíblia nos diz que Jesus naquela cruz, ele disse: está consumado. Todos aqueles agora que creem em mim, na minha morte, na minha ressurreição, vai ter a vida eterna. A palavra nos diz que agora este Nicodemos vai atrás do corpo de Jesus, não mais à noite, mas de dia. Não mais com a mão vazia, mas com aquilo que precisava. Não sei se você conseguiu entender que aqueles que entendem o amor de Deus se submetem a Jesus e vivem para cuidar do corpo. Quando Nicodemos nasceu de novo, ele entendeu que ele não deveria estar agradando os fariseus, nem os saduceus, nem os herodianos, mas deveria estar agradando ao Deus que o salvou, cuidando do corpo. Porque Deus amou o mundo. E quando nós compreendemos que Deus amou o mundo, nós devemos abraçar este amor, abraçando Cristo Jesus e servindo a Ele com tudo aquilo que nós temos. Que nessa noite você possa guardar isso no seu coração. Deus me amou de tal maneira